Olá, meu nome é professora Patrícia de Aquino e hoje vamos falar sobre política internacional e globalização. Essa é uma aula preparatória para o exame ENAD 2022. Essa aula foi elaborada em conjunto por mim e pela professora especialista Fabrini Machado. Nós somos da Diretoria de Assuntos Internacionais da Unitins. A aula de hoje, então, vai começar falando um pouquinho sobre história da globalização. A globalização, a gente pode pensar que é um processo que sempre existiu na história da humanidade. É claro que os seres humanos, até na pré-história, eles sempre tiveram conexões econômicas, trocas culturais, trocas de movimentos de pessoas ao longo do globo, ao redor do globo terrestre. Porém, os processos que nós denominamos hoje como globalização são processos que se originam e se caracterizam com mais detalhes, com mais força, a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vai começar a nossa aula, então, falando um pouquinho sobre globalização, para depois falar de política internacional e de diplomacia, que são desdobramentos deste processo que é a globalização. Então, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Nós vamos falar, claro, muito brevemente e deixamos como sugestão aqui para que vocês acompanhem a bibliografia que está no final dessa apresentação e se aprofundem a partir dos autores que nós sugerimos. Então, a Segunda Guerra Mundial foi um processo como nunca antes existiu na história da humanidade, em que blocos políticos e blocos econômicos se uniram para lutar um contra o outro dentro de uma consequência global. Não houve nenhum país, não houve nenhuma região do globo terrestre que não foi atingida pela guerra, não foi atingida economicamente, politicamente, ou que poderia escapar, por exemplo, do horror de uma bomba atômica. Pela primeira vez, na primeira guerra que nós tivemos no mundo, com uma arma capaz de exterminar toda a humanidade, ou pelo menos grandes regiões do planeta, de uma vez só. Isso trouxe um impacto e uma mudança na visão da nossa experiência de convivência no globo terrestre. Após a Segunda Guerra Mundial, surgiram diversos organismos políticos, surgiram consequências econômicas, surgiram novas organizações que começaram a pensar a vida no globo terrestre como uma vida para além das nossas localidades e para além dos estados nacionais. Então, após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma divisão econômica e política no mundo entre bloco capitalista e bloco socialista, comunista, né? Com a Guerra Fria. Então, a gente teve esse bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco comunista liderado pela União Soviética. Essa ideia de blocos econômicos e políticos supranacionais já é uma ideia também muito ligada com a globalização. Além disso, como desdobramento da guerra e os vários organismos e a dinâmica econômica e política do planeta, nós tivemos uma revolução tecnológica que permitiu o surgimento de computadores, o avanço dos computadores e dos eletrônicos, o surgimento da internet, o surgimento de diversos aparelhos eletrônicos que pela primeira vez conectaram nós seres humanos no planeta, as nossas notícias, as nossas informações, os nossos saberes, como nunca antes também na história da humanidade, com uma velocidade instantânea. Além disso, nós também vivemos um trânsito de pessoas como nunca existiu. A gente conseguiu aproximar, através da evolução também dos meios de transporte, uma conexão maior entre os seres humanos e com muito mais velocidade. Portanto, os desdobramentos do pós-guerra mundial, pós-segunda guerra mundial, para o final do século XX e intensificando-se na virada do século XXI, a gente chega numa ideia de uma comunidade global,
Hoje nós vivemos, não importa em que lugar do planeta nós vivemos interligados a partir de experiências globais. Então, a gente vai ver aqui nos próximos slides um pouquinho algumas definições mais gerais e de alguns autores de referência. A globalização é um processo de integração econômica, política internacional, de mercado, pessoas e comunicação global. A globalização diz respeito ao entrelaçamento de eventos e relações sociais à distância, com contextualidades locais. Essa definição é do Anthony Giddens. Hoje, as questões globais são também questões nacionais. E muitas questões nacionais são também questões globais. E problemas como mudanças climáticas, segurança alimentar, epidemias, refugiados, imigração, redução da pobreza, água, paz e segurança, direitos humanos e a justiça não conhecem fronteiras. Então, o que acontece? O que essas definições estão trazendo para nós? Essas definições estão nos mostrando que a localidade e o globo estão interligadas, que os eventos locais, os eventos de espaço e tempo, eles estão conectados e eles estão atravessados um pelo outro. Essas definições estão nos dizendo que existem diversos problemas hoje comuns ao mundo. Nós passamos nos últimos anos por uma pandemia e nós sabemos que, por exemplo, um vírus que surge em uma região muito específica do planeta, em pouco tempo, por causa do trânsito de pessoas e da maneira como todos os nossos produtos, comércio e tudo mais está interligado, ele se espalha por todo o planeta. Então, hoje nós temos uma clara noção de que os nossos problemas são comuns. O problema do aquecimento global ou o problema das guerras, tudo isso impacta em todos nós no planeta. A globalização, ela também tem um aspecto econômico, então a gente trouxe aqui algumas definições ligadas à questão econômica, na realidade ela tem um aspecto muito forte ligado à economia. Então, indústrias que não empregam mais matérias-primas autóctones, mas sim matérias-primas vindas das regiões mais distantes e cujos produtos se consomem não somente no próprio país, mas em todas as partes do globo. Em lugar das antigas necessidades satisfeitas pelos produtos nacionais, nascem novas necessidades, que reclamam para sua satisfação os produtos das regiões mais longínquas e dos climas mais diversos. Em lugar do antigo isolamento de regiões e nações que se bastavam a si próprias, desenvolvem-se um intercâmbio universal, uma universal interdependência das nações. E isto se refere tanto à produção material como à produção intelectual. Olha que definição complexa e bastante interessante, é uma definição de Marx e Engels, do século XIX. Porém, ela é uma definição que já mostra muito claramente para nós que o capitalismo no século XIX e a maneira como os meios econômicos estavam se desenrolando no século XIX já apontavam para uma interligação mundial a partir do uso de matérias-primas, cadeias de produção e circulação de mercadorias em um nível global, que não se existia mais uma autossuficiência da cadeia produtiva em nível local. Então, o Marx já estava aqui no século XIX, Marx e Engels, olhando para esses processos que nós sabemos hoje que são reais e absolutamente interdependentes. Trazendo já uma definição mais nova, né, mais recente da globalização econômica, no mundo em que o capital não tem domicílio fixo e os fluxos financeiros estão bem além do controle dos governos nacionais, muitas das alavancas políticas e econômicas não mais funcionam. Então, essa é uma definição do Bauman, que já nos mostra que agora, no século XXI, nós temos uma ideia de livre fluxo de capital, né? Livre no sentido de que ele não está dependente e totalmente regulado pelas fronteiras do Estado-nação. Então, é bastante importante a gente perceber esses movimentos, o quanto, dentro de um princípio de globalização econômica, a economia dentro da cadeia produtiva, ela não depende mais e não está confinada mais na localidade e também
dentro da cadeia produtiva hoje, a gente tem a possibilidade, através também do desenvolvimento e do avanço do capitalismo e da maneira como as bolsas de valores atuam, os bancos atuam, de um capital que está além do controle dos estados nacionais. Então, aqui a gente tem uma imagem de muitas empresas, né, marcas que estão espalhadas pelo globo, e nós sabemos disso, nós temos no nosso dia a dia uma convivência em qualquer lugar do planeta com marcas internacionais, né? Então, se a gente olhar e reparar no nosso dia a dia, quantos produtos nós temos que são produzidos em outras regiões do mundo e quantas marcas que não são brasileiras ou não são da nossa localidade. A globalização, ela também tem um efeito muito forte sobre as culturas. Então, vou ler aqui duas definições do Stuart Hall. O efeito geral desses processos globais tem sido o de enfraquecer ou solapar formas nacionais de identidade cultural. Eles argumentam que existem evidências de um afrouxamento de fortes identificações com a cultura nacional e um reforçamento de outros laços e lealdades culturais, acima e abaixo do nível do Estado-nação. O que o Stuart Hall está falando aqui? É bastante complexo, bastante interessante a gente pensar. O Stuart Hall ele está dizendo que com esse movimento da globalização, com o acesso à informação, os meios de comunicação e esse grande trânsito de informações, dados e de pessoas pelo mundo, hoje nós temos acesso a culturas do mundo inteiro no nosso lugar, sem às vezes sair do lugar, né? Então a gente ouve música americana, a gente come comida italiana, comida mexicana, a gente consome novela, né, doramas coreanos nos programas de streaming e tudo isso sem sair da nossa cidade. Então, nós somos hoje perpassados pelo contato com diversas culturas mundiais. Isso gera identificações além da nossa identificação nacional. Hoje nós não temos um gosto e uma autoidentificação somente com as culturas regionais, locais, nacionais. Nós temos também a possibilidade de se identificar com culturas de outros países. E isso acontece também de forma hierárquica, como o Stuart Hall fala aqui. Existe a ideia da gente se identificar mais com culturas de outros países, mais do que a nossa cultura nacional, ou menos. Ela acontece de forma dinâmica e hierárquica. Essa outra definição nos mostra quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, lugares e imagens e pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e pelos sistemas de comunicação globalmente interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas, desalojadas de tempos, lugares, histórias e tradições específicas e parecem flutuar livremente entre aspas, né? Então, Stuart Hall está nos dizendo justamente isso, que nós somos hoje muito mais fluidos na nossa experiência cultural. Somos interpelados e perpassados por identificações culturais de diversas partes do globo. A globalização, então, nos gera um outro assunto a ser discutido, que é a política internacional. A gente começa a pensar muito mais em política internacional, especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial, especialmente a partir da ideia de que podemos matar-nos uns aos outros, ou destruir o planeta, ou destruir a economia mundial, e sem ter escapatória. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, começam a surgir diversos organismos para tentar regular economicamente, politicamente, a nossa convivência global. Então, trouxe aqui uma definição de política internacional para a gente pensar um pouquinho. Os povos e os políticos podem buscar como fim último liberdade, segurança, prosperidade ou o poder em si mesmo. Eles podem definir seus objetivos em termos de um ideal religioso, filosófico, econômico ou social. Podem ainda tentar facilitar a sua realização mediante o recurso a meios não políticos, tais como cooperação técnica com outras nações ou organismos internacionais. Contudo, sempre que buscarem realizar o seu objetivo por meio da política internacional, eles estarão lutando por poder. Ora, essa definição ela nos apresenta aqui uma série de articulações
da política internacional. Ela nos diz que a política internacional, ela acontece no nível dos governos, mas ela também acontece a partir da sociedade civil, ela acontece a partir de ONGs, ela acontece a partir das empresas, e existem diversos interesses dentro da política internacional, diversas formas de negociar e regular e cooperar dentro do planeta. Porém, essas diversas formas de relações com o mundo, entre os países, não é uma questão isenta de poder. Na realidade, essa definição nos lembra que sempre dentro dessas negociações e dessas relações existe buscas e interesses por relações de poder. A partir, então, de um mundo globalizado e de uma necessidade de se relacionar com os países e de fazer política internacional, surge também uma necessidade pela diplomacia. Então, vamos ler aqui alguns conceitos de diplomacia. O conceito mais fundamental de diplomacia e o mais frequentemente citado é o gerenciamento das relações entre países. Dentro da diplomacia contemporânea, já não é só o governo e seus representantes quem são os principais agentes. Existe uma diversidade de novos atores, incluindo a sociedade civil, empresas multinacionais, departamentos de governo, que não os de relações exteriores. Então, basicamente, a diplomacia é uma área que vai pensar qual é a melhor forma de de mediar este relacionamento entre os países e os povos. A diplomacia, ela vai se caracterizar, como a gente está vendo aqui, para além dos departamentos de Estado, para além dos ministérios de relações exteriores. A diplomacia, ela vai, hoje em dia, ela é entendida como algo que deve existir dentro de empresas, dentro de universidades, dentro de diversos organismos que possam mediar as relações entre povos e países e buscar soluções e buscar parcerias internacionais. Dentro também da política internacional e da diplomacia, surgem os blocos econômicos. Então, nós temos aqui, os blocos econômicos são grupos de países que se reúnem em prol de aumentar trocas comerciais que beneficiem ao grupo. Alguns exemplos, de blocos econômicos. A APEC, que é Asian Pacific Economic Cooperation, que é um bloco econômico asiático. O NAFTA, que é um bloco econômico North American Free Trade Agreement, que é um bloco econômico da região da América do Norte. O Mercosul, que é um bloco econômico do qual o Brasil faz parte, que é o Mercado Comum do Sul. A União Europeia, o European Union, e os BRICS, que é o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Novamente, a partir dessa ideia de globalização, de mediação da economia, mediação das relações entre povos e países pelo globo, existe essa ideia de que em blocos nós conseguimos talvez melhorar a cadeia produtiva, negociar melhores condições, ajudar um ao outro dentro do processo de matérias-primas, de produção, de circulação de mercadorias, buscando facilitar as relações entre o globo também, entre os países e no globo. Aqui a gente tem uma imagem que mostra alguns dos blocos econômicos que nós temos pelo mundo. Nós temos também os organismos internacionais, que são organismos não necessariamente econômicos, que vêm mediar essas relações entre os povos, como a gente está falando aqui. Então, as organizações intergovernamentais internacionais, OIG, formada por estados, e as organizações não governamentais internacionais, ONGI, são as formas mais institucionalizadas de realizar a cooperação internacional. A rede de organizações internacionais faz parte de um conjunto maior de instituições que garantem uma certa medida de governança global. Normas, regras, leis, procedimentos para a resolução de disputas, ajuda humanitária, a utilização de força militar,
programas de assistência ao desenvolvimento, mecanismos para coletar informações, são algumas das práticas que produzem a governança global. Então, governança global é um termo bastante interessante, um termo forte, um termo que a gente deve olhar hoje em dia. Hoje em dia, dentro dessa perspectiva de globalização e política internacional, a gente deve pensar que as organizações internacionais estão aí para unir pessoas e tentar ajudar neste processo de cooperação para os mais variados fins econômicos, sociais, humanitários, intelectuais, educacionais dentro do planeta. Aqui nós temos alguns exemplos de organizações internacionais, organismos internacionais. Então, tem a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OMC, Organização Mundial do Comércio, o FMI, Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, essas organizações ainda dentro de uma perspectiva mais econômica, e a ONU, a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que nós, inclusive, também percebemos a importância, né, dentro desses processos que nós vivemos da pandemia, por exemplo, né, a atuação na busca de conhecimentos, a atuação na validação desses conhecimentos, na validação das vacinas, tudo isso foi feito num nível mundial e regulado pela OMS. Bom, gente, então possíveis temas para o ENAD 2022, né? Então a gente imagina o seguinte, o ENAD, ele vai articular esses conceitos que nós trabalhamos na apresentação, que são conceitos mais gerais sobre globalização e política internacional. O ENAD vai trazer na prova a articulação desses conceitos com estudos de caso mais específicos, tá? Então, os estudos de caso geralmente são assuntos da atualidade. E aí é muito importante que os alunos, né, procurem se informar. Procurem ler jornais, procurem ler revistas, blogs, procurem se informar a partir das notícias mais recentes, o que está acontecendo no mundo, para que a gente entenda que esses conceitos mais gerais serão articulados a partir desses estudos de caso mais específicos. O que nós estamos imaginando que pode cair no ENAD 2022 dentro do assunto dessa aula? Nós estamos imaginando que possivelmente vai ter discussões, né? Vão aparecer questões sobre a pandemia da Covid-19 e os impactos globais. Então, é importante a gente pensar, nós estamos vivendo hoje um momento mais ou menos pós-pandêmico, né? E esse mais ou menos eu enfatizo porque existem muitas questões aí políticas e questões de saúde. A pandemia afetou os países e os povos de forma diferente. Existem países que agiram e tiveram regulações e tiveram atuações que preveniu mais economicamente ou do ponto de vista da saúde o seu povo, outros não, enfim. Então, dentro do planeta Terra, dentro do globo, a gente tem impactos diferentes em locais diferentes e a gente deve se informar sobre como está reagindo o mundo, em que pé estão os países nesse momento de saída, vamos dizer assim, ou pós-vacina, né, dentro da pandemia da Covid-19. Então é bom se informar sobre isso, se informar sobre essas questões políticas, econômicas e de saúde mundial. Então, outro tópico muito importante que pode aparecer, que provavelmente vai aparecer, é a guerra na Ucrânia. Hoje estamos vivendo no mundo uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E essa guerra tem um impacto muito grande, está tendo um impacto muito grande em toda a Europa, em certa parte da Ásia, em certa parte também do Oriente Médio, muito diretamente, tá? Em algumas regiões do globo pode ser que a gente não esteja ainda sofrendo ou não esteja verificando com tanta clareza o impacto dessa guerra, porém, na Europa e em alguma parte ali do Oriente Médio, da Ásia, as regiões, né, que estão fronteiriças ou mais próximas geograficamente da Ucrânia e da Rússia, com certeza já existe um impacto muito forte. Então é importante se informar sobre isso. A guerra da Ucrânia está gerando uma tensão e um medo no mundo em relação a uma possível guerra de proporções mundiais. A guerra da Ucrânia está também gerando uma insegurança em relação
aos refugiados. Existem muitas pessoas, toda vez que existe uma guerra, existem muitas pessoas que vão sair desse país em guerra e vão se tornar refugiadas pelo mundo, e aí o mundo tem uma atitude, uma responsabilidade de acolher essas pessoas, mas é uma grande demanda de fluxo de pessoas, então isso também é um tema bastante relevante, a questão dos refugiados de guerra. Outra questão é a questão econômica, é a questão também das energias e recursos naturais. A Rússia hoje tem o controle da energia, né, de quase toda a Europa, e essa guerra está gerando uma crise energética na Europa. Então, procurem se informar bastante sobre esse assunto. Outra temática que imaginamos que pode cair também no ENAD 2022 é a temática dos neonacionalismos versus o desgaste dos blocos federativos e internacionais. O que isso significa? Significa o seguinte: a globalização, a gente acompanhou nessa aula que a globalização, desde a Segunda Guerra Mundial, teve uma tendência de formação de blocos supranacionais, de blocos para além dos Estados-nação. E esses blocos, como a União Europeia, como o Mercosul e etc., eles cresceram muito, e o projeto todo da globalização viveu, no final do século XX, no início do século XXI, um grande crescimento. Porém, a partir de 2008, com uma crise que o capitalismo viveu e dos desdobramentos dessa crise econômica, entrando agora nessa última década do século XXI, tem surgido ao longo do planeta uma tendência, um interesse em voltar a formar estados nacionais fortes, localidades fortes, e localidades fortes apartadas, distanciadas e até desconectadas dos blocos federativos. Um grande exemplo disso foi o acontecimento do Brexit. O Brexit foi a partida, né, do Reino Unido da União Europeia, ou seja, o Reino Unido, Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales faziam parte da União Europeia como um bloco político-econômico. E em 2018 eles votaram para deixar de fazer parte da União Europeia e deixaram de fato de fazer parte da União Europeia enquanto bloco político e econômico. Veja, então a gente criou ao longo, desde a Segunda Guerra Mundial, uma série de blocos federativos. E isso foi uma crescente. Porém, nos últimos anos, alguns países têm preferido nacionalismos e estados fortes que têm gerado a dissolução ou a saída desses blocos. A gente deve observar esse fenômeno, é um fenômeno político-econômico bastante relevante que está acontecendo no mundo hoje. E vale que vocês, alunos e alunas, se informem sobre isso. Finalmente, nós apresentamos aqui essa bibliografia, que foi a bibliografia que nós utilizamos para preparar esta aula. Essa bibliografia tem alguns autores de referência, autores que são muito importantes para entender todos esses conceitos que foram apresentados aqui. Nós recomendamos que vocês, alunos e alunas, leiam esses autores, aprofundem esses conhecimentos e também outros autores a partir desses que nós sugerimos aqui. Além disso, procurem estudar também as notícias, se manter atualizados do que está acontecendo no mundo, e cremos que com isso vocês vão conseguir ter uma boa preparação para a prova do ENAD 2022. Bons estudos e boa sorte!